Quem está feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Desde já quero agradecer por esta honra e esse período que concede de poder falar mais uma vez a tua palavra. Agradecer ao pastor pelo convite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Vamos estar lendo o versículo 1 e o versículo 6. Amém? Amém. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna glorificador dos que o buscam. Pode se sentar no seu lugar. Antes de eu começar a mensagem desta noite, eu queria pedir para o nosso irmão Diácono João distribuir um para cada um nesta noite. Por favor, irmão João. Pode distribuir um para cada um, por favor. Deus da glória. Irmãos, essa passagem eu quero falar sobre fé esta noite. Vou esperar o irmão distribuir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus da glória. Santo, eterno Deus, aleluia. És o Rei da glória, meu Pai. Tu és o Deus eterno. Deus que é, aleluia. Aleluia, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Aleluia, meu Eu Pai. quero que você pegue e analise esse pacotinho. Quem aqui que já pegou sabe o que é? É uma semente, mas é uma semente do quê? Acertar. Quando eu peguei, eu pedi para minha mãe comprar, confesso que eu fiquei surpreendido. Eu não imaginava que era tão pequeno. A palavra do Senhor vai nos dizer, no livro de Mateus, no seu capítulo 20, no seu capítulo 17, versículo 20. Essa passagem conta a história de quando os discípulos repreenderam e oraram para curar um menino. E eles falaram para o Senhor: Senhor, por que a gente orou e nada aconteceu? Aí o Senhor vai nos dizer: foi porque vocês não tiveram fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês fizerem fé, mesmo que fosse do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer ao monte: sai daqui e vai para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Amém, irmão? Deus abençoe. Aí eu peguei e falei assim: nossa, mas esse grão de mostarda eu nunca vi. Falei, eu vou comprar para ver como que é. A hora que eu vi, irmãos, eu confesso que eu fiquei abismado. Falei assim: nossa, como que eu não tenho fé no tamanho de um grãozinho desse? Aí Deus fala para os discípulos: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Aí eu fui entender. Falei: ah, tá, então quer dizer que só a fé não é suficiente. Só a minha fé não é suficiente. Eu posso ter a fé do tamanho do mundo, mas se eu não orar e não jejuar, muitas das coisas podem não acontecer. Como Jesus falou na tua palavra, existem coisas na nossa vida que só vão acontecer com oração e jejum.
Existem coisas na nossa vida, existem demônios, existem obras para serem quebradas na nossa vida, que só vão ser quebradas com oração e jejum. Você pode ter a fé do tamanho do mundo, mas se você não orar e não jejuar, nada vai acontecer. Se você não orar, não tiver uma vida com Deus, não tiver comunhão com Deus, nada vai acontecer. Não adianta você ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, como diz na palavra, e não ter vida com Deus. Tem que andar junto. Você tem que ter a fé, mas você tem que orar, jejuar, buscar. E eu comecei a pedir para Deus, mas Deus, por que Deus? Aí Deus me falou assim, que existem coisas na nossa vida que não é só com fé. Não é só com fé que você vai conseguir ganhar alguém que você quer ganhar para Jesus. Você tem que pagar o preço. Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que jejuar. E algo que me chamou muita atenção, quando o pastor me convidou para pregar, tem umas 2 semanas. Eu comecei a meditar nessa palavra sobre fé. E eu reparei que muitos milagres de Jesus foram feitos ou foram realizados por causa da fé da pessoa. O pastor comentou aqui nesta noite sobre o cego Bartimeu. O cego Bartimeu ele só foi curado porque teve fé. Muitos milagres, se você for ler na palavra, vão dizer assim: vai, a tua fé te salvou. Seja feita conforme a tua fé. Eu imagino que muitos de nós queremos algo da parte do Senhor. Agora eu imagino Deus perguntando para mim e para você nesta noite: o que queres que eu te faça? Seja feita conforme a tua fé. Será que temos fé o suficiente para crer em Deus, para crer que Ele pode fazer aquilo que a gente quer que Ele faça? E Deus me levou na passagem que está localizada em Mateus capítulo 8. Deus da glória, aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 8, a partir do seu versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Versículo 9. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e outros vêm, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse-lhes aos que o seguiram: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Esse centurião, ele não era discípulo de Jesus. Ele não caminhava com Jesus. Porém, ele teve fé. E eu comecei a orar a Deus e falar: mas por quê? O que o Senhor quer falar para a igreja com isso? Muitas das vezes, quem está fora da igreja tem mais fé do que quem está dentro da igreja. Muitas das vezes você vê pessoas que estão fora da igreja recebendo milagres, recebendo curas, sendo abençoados. É porque eles têm mais fé do que quem está dentro da igreja. Deus diz:
em Israel eu achei uma fé tão grande. Nem dentro da igreja eu achei pessoas com uma fé tão grande. Será que temos fé, irmãos, em Jesus Cristo? Será que temos fé que Ele pode fazer na nossa vida, assim como Ele fez no passado? Ou será que quem está no mundo tem mais fé do que nós? Porque a Bíblia fala bem claro que sem fé ninguém pode agradar a Deus. A Bíblia fala que aquele que se achega a Jesus Cristo é preciso crer que Ele existe. Só que nós que se achegamos a Jesus Cristo, muitas das vezes temos menos fé que quem está na rua. Eu fiquei meditando nessa passagem e falei, Senhor, será que eu tenho fé, esse tanto de fé que eu preciso ter? Irmãos, essa passagem é muito poderosa. Você pegou esse grãozinho de mostarda que o diácono deu para vocês. Não joga isso fora. Guarda para você. Guarda. E toda vez que você orar, você olha para esse saquinho com grão de mostarda. E fala para Deus, Senhor, me dê uma fé do tamanho desse grãozinho. Porque, irmãos, eu fiquei abismado. Como que a gente muitas das vezes não consegue ter uma fé do tamanho de um grãozinho desse? Muitas das vezes é por isso que nada acontece na nossa vida. Porque não temos fé. O pastor comentou com a igreja que ele tem um sonho de ir para Israel, conhecer a terra prometida. Agora imagina Deus chegou para o pastor e falou, pastor, você já fez conforme a sua fé? O senhor vai para lá. Será que o pastor teria fé realmente para ir? É sobre isso que eu estou falando com os irmãos essa noite. Muitos milagres de Jesus foram feitos porque a pessoa teve fé. Jesus queria curar? Sim. Ele teria o poder para curar? Sim. Só que muitas das vezes Deus quer testar a nossa fé. Porque muitas das vezes é muito fácil Deus curar, Deus libertar, Deus salvar. E não exige nada de nós. Deus ele nunca exigiu nada para curar alguém, Ele só exigiu a fé. Agora eu falo, como que eu vou pedir para Deus me curar se eu não tenho fé, irmãos? Muitas das vezes temos fé em homens e não temos fé em Deus. Quer um exemplo? Quando o seu time está jogando futebol lá, você tem fé que seu camisa 10 vai resolver o jogo do seu time, mas você não tem fé em Jesus Cristo. Muitos tiveram fé que o Neymar ia trazer o Hexa para o Brasil, mas não tem fé em Jesus Cristo. Muitas das vezes temos fé em homens, irmãos, mas não temos fé em Deus. E eu comecei a meditar nessa passagem. E eu falei assim, tá, Senhor, mas aonde o Senhor quer chegar por falar sobre fé? Aí Deus me levou naquela passagem que está em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Portanto, a fé, assim se não vier acompanhado de ações, está morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então demonstre como é possível ter fé sem que seja acompanhado de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Tiago capítulo 2, versículo 21. Como é que nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a fé
e as ações andam juntas. Por meio da sua ação, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações, não somente pela fé. Versículo 26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. João capítulo 14, versículo 12. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que essas, pois eu vou para meu Pai. Então eu comecei a entender. Não adianta nada eu ter fé se eu não fazer nada com a minha fé. Através da minha fé, eu tenho que fazer obras, eu tenho que fazer ações, eu tenho que evangelizar, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que fazer a obra. Não adianta eu ter fé e chegar aqui na igreja, sentar, ouvir a palavra e ir embora. Não adianta eu ter fé e ir lá na farmácia onde eu trabalho e não falar de Jesus Cristo. Não adianta eu ter fé e não fazer nada, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer, assim como um corpo sem alma está morto, uma pessoa sem fé não adianta nada. Sem obras não adianta nada. Irmãos, não adianta você sair daqui nessa noite, escutar essa palavra poderosa, se encher de fé, e amanhã você não fazer nada com isso. Você precisa fazer algo para Deus. Você precisa realmente exercer essa fé que você tem. Porque através da sua fé, você vai gerar fé em outras pessoas. A palavra do Senhor vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Só que muitas das vezes, nós temos que gerar fé em outra pessoa. Você está aqui. Glória a Deus. Você está aqui, você está ouvindo da palavra, você está gerando fé no seu coração. Só que, quando você sai daqui, você tem que gerar fé em outras pessoas. Deus quer te usar para gerar fé em outras pessoas. Da onde você trabalha, da onde você estuda. Irmãos, a fé que nós temos não adianta a gente guardar só para a gente. Temos que exercer essa fé. Temos que realmente mergulhar na palavra, irmãos. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. O pastor falou esses dias, quando você lê a palavra, lê em voz alta. Porque você está lendo e você também está ouvindo. Então isso automaticamente gera fé em você. Se você lê em pensamento, irmão, você não vai estar ouvindo o que você vai estar lendo. Leia em voz alta, porque quando você lê, você vai estar ouvindo isso, vai estar gerando fé. Assim como Deus falou para Abraão, Deus pediu o filho de Abraão para ele. Ele poderia muito bem questionar Deus para Deus: meu filho, Senhor, meu primogênito. Mas ele teve fé, ele confiou no Senhor. E por isso ele foi aceito por Deus. Muitas das vezes Deus, uma coisa a gente pode ter certeza, irmãos, Deus nunca vai pedir algo para nós que Ele já não tenha nos dado. Deus pediu o filho de Abraão e Deus honrou Abraão. Deus honrou, Deus fez cair no holocausto, ter um burrinho no lugar, para não pedir realmente para Abraão não matar o filho dele. Mas isso foi até o final. Abraão falou para o seu filho: tenha fé, Deus vai prover. E ele pediu, irmãos, e Abraão foi fiel ao Senhor, teve fé, creu em Deus.
Assim como Deus falou para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão teve fé e confiou no Senhor. Irmãos, não adianta nós estar na igreja e não ter fé. Eu creio, irmãos, eu tenho fé em Deus que eu vou viver algo extraordinário na minha vida. Eu posso não estar vendo, mas eu creio. Porque a palavra do Senhor que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então eu posso não estar vendo, mas eu estou esperando em Deus. Você pode não estar vendo a sua família aqui contigo nesta noite, mas espera no Senhor. Você pode não estar vendo o seu milagre acontecer, mas espera no Senhor, tenha fé. Você pode não estar vendo aquela pessoa que você tem orado, você pode não estar vendo ela aqui nesta noite, mas tenha fé, irmãos. Espera no Senhor. Muitas das vezes você vem para a igreja e fala: Senhor, já tem 10 anos que eu estou na tua casa, Senhor, e a minha família ainda não se converteu. Já tem 10 anos que eu estou na sua casa e eu não consegui ganhar o meu pai para Jesus. Agora eu te pergunto: você tem falado de Jesus na sua casa? Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. Se aquela pessoa que você quer ganhar para Jesus está desviada, a única maneira dela ouvir a palavra é através da sua vida. A única maneira de criar, Deus plantar uma raiz de fé naquela pessoa é através da sua vida. Agora, você tem falado de Jesus na sua casa? Como que você quer que Deus traga o seu pai, a sua mãe, a sua família para casa se você não fala de Deus na sua casa? Às vezes, a única oportunidade daquela pessoa é ouvir Jesus Cristo através da sua vida. Eu não estou falando só de pregar para a pessoa, não. O louvor, a palavra de Deus em forma de canto. Sim ou não? Coloca o louvor na sua casa, irmãos. Coloca o louvor na sua casa. Aumenta o volume lá no talo, lá, no último. Por quê? Através do louvor, uma vida pode ser alcançada. Através do louvor que você colocou na sua casa, uma pessoa que está andando na rua pode ouvir e precisar daquela palavra. Precisamos gerar fé nas pessoas, irmãos. Vivemos um evangelho muito egoísta. Não, eu tenho fé, então tá bom. Só eu tenho fé, então tá bom. Não, irmãos. Temos que gerar fé nas pessoas. Temos que ser uma igreja que gera fé nas pessoas. E a fé, a palavra diz que a fé é gerada pelo ouvir a palavra. Eu quero ler com os irmãos um último versículo. Deus Santo, poderoso, aleluia. Romanos capítulo 10. Só para não ficar em 10 palavras. Romanos capítulo 10, versículo 14. Nós estamos. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouviram a mensagem? E como poderão ouvir a mensagem se não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não foram ouvidos mensageiros, enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitaram a boa notícia do Evangelho, pois Isaías lhe disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Por que muitas das vezes a gente não fala mais de Jesus Cristo? Porque em algum momento na nossa vida, falamos de Jesus para alguém e a pessoa não acreditou.
Isaías falou: quem creu na nossa mensagem? Quem creu na nossa pregação? Muitas das vezes a gente não prega mais porque um dia a gente pregou para uma pessoa e ela não acreditou na mensagem. Só que muitas das vezes a gente acha que é por causa dessa uma que ninguém mais vai acreditar. E não, irmãos. Temos que fazer a nossa parte. A palavra do Senhor fala: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Não são todos que você vai falar do evangelho que vão ser salvos. São apenas aqueles que creem. Só que você tem que fazer a sua parte. Você tem que ir e pregar. A palavra vai dizer: como que eu vou crer se não há quem prega para mim? Como que eu vou ouvir se não há quem prega? Agora eu quero que você responda, não para mim, mas para você mesmo. Como que eu vou alcançar aquele ente querido que eu quero alcançar se não há quem pregue para ele? Como que eu vou conseguir trazer jovens para o congresso de jovens se eu não estou pregando para jovens? Como que eu vou conseguir encher a igreja, trazer irmãs para círculo de oração, trazer obreiros para a casa do Senhor, se eu não estou pregando o evangelho, irmãos? Estamos vivendo uma geração que estamos acomodados. A gente vem para a igreja e volta para casa. A nossa vida virou uma roda gigante. Você vai para o serviço, vem para a igreja e volta para casa. E fica nisso. Do serviço para casa, de casa para a igreja, da igreja para casa. Não adianta, irmãos. Ou você é tão egoísta que você quer o evangelho, que é a salvação só para você. Foi pregado aqui esses dias sobre o galardão de Deus, sobre a coroa da vida, sobre a recompensa que nós temos. Foi falado ontem, se não me engano, na reunião, não foi, pastor? Só que, irmãos, precisamos pregar a palavra do Senhor. Precisamos sair do comodismo, levar a palavra de Deus para quem está na rua. Não adianta eu pregar para quem já está na igreja, irmãos. Eu tenho que gerar fé em outras pessoas. Eu tenho que anunciar o evangelho para outras pessoas. Deus o chamou não foi para ficar sentado na cadeira, irmãos. Deus o chamou não foi para ficar sentado apenas ouvindo a palavra e indo embora para casa. Deus não nos chamou, irmãos, para ficar apenas falando, mandando áudio para irmão de igreja. Você tem que pegar e mandar áudio para quem está desviado. Eu tenho certeza que muitos de nós temos um monte de contatos de pessoas que estão fora da igreja no nosso celular. Só que não mandamos uma mensagem. Em nome de Jesus, irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Aleluia. Você vai começar a gerar fé na vida de outras pessoas. Você vai gerar fé na vida daquela pessoa que está desviada. Em nome de Jesus, irmãos, essa é uma palavra profética. Gere fé na vida de outras pessoas. Eu quero lançar um desafio para você aqui nesta noite. Eu quero que você traga uma pessoa diferente para o culto dos jovens, para o congresso de jovens. Um amigo seu que está desviado, um amigo seu que está afastado. Faça esse desafio, não para o pastor, não para o periódico, mas para você mesmo. Fale assim: Deus, em nome de Jesus, eu vou trazer alguém novo para a igreja. Algum amigo meu. Irmão, é impossível você não ter um amigo seu que está afastado da igreja. É impossível você não conhecer um amigo que está afastado da igreja. Um amigo que não é crente. Porque, irmãos, de nada adianta a gente fazer congresso para jovem, congresso para círculo de oração, se as mesmas pessoas que vão vir. Estamos fazendo congresso para quem? Para quem já é de casa. Congresso é para nós alcançarmos pessoas de fora da igreja, irmãos. Congresso é para a gente espalhar o evangelho, propagar o evangelho para mais pessoas. Porque
inventar de fazer congresso de jovens, sendo que os mesmos jovens que vão vir para o congresso são os jovens da casa. Irmãos, então, em nome de Jesus, que a partir de hoje você comece a gerar fé nas outras pessoas. Gere fé na sua casa, gere fé no seu trabalho, gere fé na rua. Independente de onde você esteja, irmãos, gere fé nas outras pessoas. Não guarda a mensagem só para você. Não guarda a mensagem só no seu coração. Eu creio que em nome de Jesus, irmãos, se nós começarmos a pregar o Evangelho, a falar da palavra de Deus para outras pessoas, vamos começar a gerar frutos. A palavra introdutória foi sobre o quê? Que a árvore que não dá fruto é cortada. Se você não gerar frutos, você vai ser cortado, irmãos. Temos que gerar frutos. Temos que gerar fruto, temos que falar da palavra, anunciar a mensagem, anunciar o Evangelho de Deus. Vamos parar com esse comodismo da gente, irmãos. Eu falo porque eu me incluo também, irmãos. Muitas das vezes eu saio de casa, vou para o serviço e volto para casa, e é mais uma oportunidade que eu perdi de falar: Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida. Em nome de Jesus, irmãos, essa é a mensagem dessa noite. Que você possa sair daqui com essa mensagem. Como eu falei para os irmãos, não jogue esse grão de mostarda fora. Guarde, irmãos. Onde você tem seu cantinho de oração, lá você guarda ele. E todas as vezes que você for orar, você olha para ele e pede para Deus uma oração para ele. Você pede para Deus, me dá uma fé do tamanho desse grão, Pai. Porque a tua palavra diz que se eu tiver fé do tamanho do grão de mostarda, eu vou dizer para o mundo: sai daqui e vai para lá, e ele vai. Então, irmãos, fique com essa mensagem nessa noite. Gere fé nas outras pessoas. Use a sua vida para gerar fé nas outras pessoas. Não guarde a sua fé só para você. Pare de ser egoísta e guardar tudo que você tem só para você. A sua fé não é só para você. O seu chamado não é só para você. O seu dom que Deus deu para você não é só para você. É para você alcançar outras pessoas. Através do seu chamado, vidas serão alcançadas, vidas serão transformadas. Não vamos enterrar o nosso talento, irmãos. Vamos usar o nosso talento, o nosso dom, para encher a igreja, para buscar mais almas. O mundo está aí cheio de jovens se perdendo, irmãos. Cheio de jovens morrendo. Nós estamos aqui acomodados. Amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor nesta noite.